Noite, meu nome é Tainara, eu sou enfermeira. Esse vídeo que estou fazendo hoje é um pouquinho diferente dos outros, porque eu trago algumas perguntas e estarei respondendo e comentando aquelas que tiverem a resposta errada. Então vamos lá. Vou falar sobre o câncer do colo do útero. Lembrando que o útero ele é um órgão do aparelho reprodutor feminino que está situado no abdômen inferior, por trás da bexiga e na frente do reto, e é dividido em corpo e colo. O colo ele é a última parte, é a porção inferior do útero e se localiza dentro do canal vaginal. O colo do útero ele apresenta uma parte interna que constitui o chamado canal cervical ou endocérvice, que é retido por uma camada única de células cilíndricas produtoras de muco, que é o chamado epitélio colunar simples. E a parte externa, que vai manter contato com a vagina, é chamada de ectocérvice e é revestida por um tecido de várias camadas de células planas, chamado de epitélio escamoso ou estratificado. Então, a primeira pergunta. No estágio invasor da doença, os principais sintomas são sangramento vaginal espontâneo após o coito ou esforço, leucorreia, que é o corrimento mucoso, esbranquiçado ou amarelado, dor pélvica, que podem estar associados com queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados? Sim, essa pergunta está corretíssima. Segunda pergunta. Ao exame especular podem ser evidenciados sangramento, tumoração, ulceração e necrose no colo do útero. O toque vaginal ele não é necessário. Resposta errada, porque o toque vaginal ele pode mostrar alterações na forma, no tamanho, na consistência e na mobilidade do colo do útero e estruturas subjacentes. Terceira pergunta. Existem atualmente 2 tipos de vacinas para a prevenção de infecções por HPV. A vacina quadrivalente, que vai proteger contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus. A vacina bivalente, que protege contra os tipos 16 e 18 do vírus. E a vacina HPV quadrivalente confere proteção contra HPV 6, 11, 16 e 18. Os 2 primeiros, que são o 6 e o 11, eles são responsáveis por cerca de 70% do câncer de colo do útero, e os 2 últimos, que são o 16 e o 18, causam verrugas genitais. Para a gente julgar se isso está verdadeiro ou falso. Está falso. Por que está falso? Porque os 2 primeiros, o 6 e o 11, eles causam verrugas genitais e não 70% do câncer de colo do útero. E os 2 últimos, o 16 e o 18, são os que são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero. 4. A vacina HPV tem maior eficácia se administrada em adolescentes que ainda não foram expostos ao vírus. Certo, pois nessa faixa etária há uma maior produção de anticorpos contra o HPV que estão incluídos na vacina. 5. A adoção das vacinas anti-HPV elimina a necessidade da prevenção secundária por meio do rastreamento. Resposta errada, porque a vacina ela não elimina, pois as mesmas não oferecem proteção para 30% dos casos de câncer do colo do útero, causados por outros tipos virais oncogênicos. 6. A evidência de que subtipos oncogênicos do HPV são causas necessárias para a ocorrência do câncer do colo uterino e de suas lesões precursoras propiciou e impulsionou o desenvolvimento de técnicas de detecção de DNA HPV? Sim, correto, porque os testes DNA HPV oncogênico estão sendo estudados como um método de rastreamento e foi comprovada maior sensibilidade do que o exame citopatológico, embora a especificidade seja menor,
levando mais mulheres para a colposcopia, mas algumas evidências demonstram que essa limitação pode ser contornada priorizando mulheres com 35 anos ou mais. 7. O câncer do colo do útero ele inicia-se a partir de uma lesão precursora não curável, na quase totalidade dos casos. Trata-se de anormalidades epiteliais, conhecidas como neoplasias intraepiteliais cervicais de grau 2 e 3, NIC 2 e 3, além do adenocarcinoma in situ. Resposta errada, porque o câncer do colo do útero ele inicia-se a partir de uma lesão precursora curável. 8. O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O intervalo entre os exames deve ser de 2 anos. Após 2 exames negativos com intervalo anual, o início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual. Os exames devem seguir até os 64 anos e ser interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos, para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar 2 exames com intervalos de 1 a 3 anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais. A resposta é errada. O que está errado aqui? Porque o método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citológico, está certo, citopatológico, só que o intervalo entre os exames não deve ser de 2 anos, como fala a questão, e sim 3 anos após 2 exames negativos com intervalo anual. 9. A utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais deve ser evitada por 24 horas antes da coleta, pois essas substâncias recobrem os elementos celulares, dificultando a avaliação microscópica, prejudicando a qualidade da amostra para o exame citopatológico. A realização de exames intravaginais, como a ultrassonografia, também deve ser evitada nas 24 horas anteriores à coleta, pois é utilizado o gel para a introdução do transdutor. A resposta é errada, e o que está errado aqui na questão é porque não são 24 horas antes da coleta, nem 24 horas anteriores à coleta, são 48 horas antes da coleta. 10. Embora usual, a recomendação de abstinência sexual prévia ao exame só é justificada quando são utilizados preservativos com lubrificante ou espermicidas. Na prática, a presença de espermatozoides não compromete a avaliação microscópica. O exame não deve ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue pode prejudicar o diagnóstico citopatológico. Deve-se aguardar o 5º dia após o término da menstruação. No caso de sangramento vaginal anormal, o exame ginecológico é mandatório e a coleta, se indicada, pode ser realizada. Certíssima essa questão. 11. A coleta do material deve ser realizada na ectocervice e na endocervice, em lâmina única. A amostra de fundo de saco vaginal não é recomendada, pois o material coletado é de baixa qualidade para o diagnóstico oncótico. Certíssimo. 12. Para a coleta na ectocervice, utiliza-se escova endocervical do lado que apresenta reentrância. Encaixar a ponta mais longa da espátula no orifício externo do colo, apoiando-a firmemente, fazendo uma raspagem em movimento rotativo de 360 graus em torno de todo o orifício cervical, para que toda a superfície do colo seja raspada e representada na lâmina, procurando exercer uma pressão firme, mas delicada, sem agredir o colo, para não prejudicar a qualidade da amostra. Para a coleta na endocervice, espátula de aire, recolher o material introduzindo a escova endocervical e fazer um movimento giratório de 360 graus, percorrendo todo o contorno do orifício cervical. O que está errado aqui? Está errado porque a ectocervice é a espátula de aire e a endocervice que é a escova endocervical. 13. Entre os epitélios da ectocervice, que é escamoso, e a endocervice, que é o colunar, está a junção escamo-colunar, chamada de JEC. A JEC fora do orifício externo, que é chamada de ectopia.
Na ectopia, células subcilíndricas sofrem metaplasia e se transformam em escamosas, terceira mucosa ou zona de transformação, local onde se desenvolvem mais de 90% das neoplasias. Certíssimo. Mulheres submetidas à esterectomia total por lesões benignas sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau podem ser excluídas do rastreamento desde que apresentem exames anteriores normais? Certíssimo.